Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 13º vídeo dessa série maravilhosa da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Graças a Deus, quantas coisas o Senhor tem nos revelado ao longo desses dias que estamos caminhando juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Um vídeo de cada vez, um capítulo por dia. Se você ainda não assistiu, clique aqui no texto do vídeo, está o link da playlist com todos os vídeos anteriores. É muito importante você assistir desde o começo, para entender todo o contexto e assim receber toda a mensagem de Deus. Também no final deste vídeo eu vou deixar aqui em cima para você com o ícone, com a playlist, para você clicar, acessar todos os vídeos e assim fazer conosco essa caminhada maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. E hoje, como eu disse, já estamos no 13º capítulo, capítulo 13, que eu quero ler com você. Pega aí na sua casa a partir do versículo 1. Diz assim: Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discípulos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Porém, a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outros, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: Por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu saia. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz muitos frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Jesus propôs-lhes outras parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste com trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro.
Em seguida propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhes falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa de seus discípulos. E seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o trigo para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pecadores puxam-na para a praia. Sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choros e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: De onde lhe vem essa sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: É só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, começando do final para o começo, só um parênteses aqui para a gente arrematar o vídeo de ontem, que nós ouvimos falar dos irmãos de Jesus. E aí eu disse com vocês da palavra irmãos, que para aquele tempo não tinha o mesmo significado que nós temos hoje. E aqui está a comprovação que eu disse ontem. Nós sabemos muito bem pelas Escrituras que Tiago, José, Simão, Judas eram primos de Jesus. Primos de Jesus, mas está aqui, não são seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, Jesus não teve irmãos biológicos. A Virgem Maria não teve outros filhos. São José não era viúvo, não tinha outros filhos. Irmão, essa palavra, no tempo de Jesus, significava parentes próximos, porque eles não tinham todas as palavras que o nosso vocabulário, que o nosso dicionário tem hoje. Mas, dito isso, vamos lá para as parábolas do reino. Nesse capítulo 13, o Senhor Jesus conta diversas parábolas para contar aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a... E aqui começamos com a parábola do semeador, que parte da semente caiu pelo caminho, parte da semente no terreno pedregoso, parte da semente no caminho caiu entre espinhos e parte da semente na terra boa.
e produziu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E aqui a primeira coisa que nós precisamos compreender neste dia é que terra boa tem que ser entendido como sinônimo de terra preparada. E terra ruim ou terra não boa tem que ser compreendido como terra despreparada. E ao mesmo tempo, uma terra ruim pode se tornar boa se ela for preparada, e uma terra boa pode se tornar ruim se ela for despreparada ou se ela for abandonada pelo agricultor. E aqui, para além de estar na palavra de Deus, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, eu tive a alegria de nascer e crescer numa chácara e tive a alegria de ajudar o meu pai por diversas vezes na lida da casa, do quintal, do pomar, da horta, etc. E o meu pai, como bom sanguíneo que era, muito, talvez, impetuoso ali, né? Deixa eu fazer isso, é para ontem. Mas, ao mesmo tempo, mudava de opinião como o vento. Certa vez, ele estava lá, se empolgava. Vamos fazer um quintal, vamos fazer ali muitos canteiros de hortaliças, verduras, legumes. E vem, Flávio, vamos ajudar. E você chegava ali no terreno da chácara, a nossa chácara, graças a Deus, era extensa. E, ao mesmo tempo, eu me lembro muito bem que o meu pai comprou essa chácara de uma outra família que, de certa forma, estava meio assim, abandonada. Então, nós encontrávamos ali na nossa horta muitas coisas velhas. Muitas moedas, eu tinha uma coleção de moedas que eu encontrava todas ali na horta quando eu era criança. Sapatos velhos, roupas velhas, louças, resto de entulho, tudo isso tinha no nosso quintal, na horta, onde ia ser preparado os canteiros. E aí o que é que a gente fazia? Pegava aquela terra ruim, imprópria, para a semeadura. Se você semeasse ali qualquer tipo de semente, não daria. Nós preparávamos a terra, tirávamos o lixo, tirávamos o entulho, tirávamos aquilo que não presta, fazíamos o corte da enxurrada, porque, de certa forma, o terreno era em declive. E aí, se você não fizesse os cortes da enxurrada, quando viria a chuva, arrancava tudo que você preparou. Fazíamos os canteiros, semeávamos ali tomate, abobrinha, cenoura, beterraba, etc, etc. Meu pai não tinha preguiça. Cuidávamos. Passava um tempo, como eu disse, meu pai sanguíneo, muda como o vento, quem é sanguíneo sabe disso. Não quero mexer com isso mais não, vou mexer com outra coisa. E, entre aspas, abandonava a horta. Chovia, vinha um mato, acabava com tudo, aqueles cortes de enxurrada, logo eles se entupiam, a enxurrada lavava tudo, trazia lixo, trazia entulho, acabou. O que era terra boa ficou ruim, o que era terra ruim ficou boa, de acordo com o preparo. Então, guarde isso. Terra boa é sinônimo de terra preparada. Terra ruim é sinônimo de terra despreparada. E por que é muito importante nós compreendermos isso nesse dia? Porque a salvação não é algo estático, pontual, pá! Eu estou salvo, ponto final. Posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu vou para o céu, eu sou santo, Deus me escolheu, etc. Não faça isso. Nunca pense dessa forma. Eu, Flávio, graças a Deus, rezo o terço, vou à missa, faço adoração ao Santíssimo, rezo as minhas orações pessoais, etc, etc. E em todas as minhas orações, em todas elas, eu peço a Deus, Senhor, me livra dessa mentalidade de que está tudo certo, passaporte carimbado para o céu. Eu não tenho passaporte carimbado para o céu. Você não tem passaporte carimbado para o céu. Tudo pode mudar enquanto eu não morrer. Quando eu morrer, depois da morte, aí tudo bem. Vem o juízo, não dá mais para mudar. Nem coisas positivas, nem coisas negativas. As chances que eu tenho são aqui e agora. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto esse dia não chegar, tudo pode mudar. Por isso que eu preciso estar em constante vigilância. É por isso que nós precisamos vigiar e orar todos os dias, sem exceção.
Porque o maligno, inclusive, está a todo instante tentando nos perder. E uma terra que é boa pode se tornar ruim, como o exemplo que eu dei para você, meu e do meu pai. E, ao mesmo tempo, ninguém está condenado. Ah, Flávio, porque você não me conhece? Porque eu tenho muitos pecados, porque eu já fiz isso, porque no meu passado, etc. Moço, eu, Flávio, já tive uma vida totalmente desordenada. Quem é do meu convívio pessoal, que me conhecia desde a adolescência, a minha juventude, sabe que eu fui da pá virada. Eu fui, assim, um exemplo a não ser seguido. Um exemplo daquilo que não deve ser feito. Infelizmente, Deus, pela sua misericórdia infinita e pela Virgem Maria, me resgatou, me trouxe, me tirou do chiqueiro que eu vivia. Então, não existe ninguém que esteja condenado enquanto tiver o coração batendo, e não existe ninguém que não seja capaz de alcançar a santidade. A santidade é para mim e para você. Você é chamado a ser santo. Quantos santos canonizados da Igreja Católica nós temos que tiveram uma vida totalmente desregrada antes da conversão? Ainda bom, antes de gravar este vídeo, eu até esqueci de pesquisar. Eu ia trazer para você aqui, mas me esqueci. Deixo então o dever de casa para você pesquisar na internet. Há alguns dias atrás, foi o dia de uma santa, me fugiu o nome, essa pesquisa que você vai fazer, de uma santa canonizada, santa de Altares, que era prostituta. Lá no princípio do cristianismo, ela era uma prostituta de luxo, ela fazia ali os seus favores, digamos assim, em troca de dinheiro para a corte, para os nobres, etc, etc. Era uma garota de programa, e aí você imagina só, apegada ao dinheiro, vivendo na luxúria, etc, etc, por um longo período da sua vida, e se converteu a tal ponto e mudou de vida de tal forma que é santa, canonizada pela igreja. Então nós, não importa a situação que você viva ou tenha vivido, se você for essa terra ruim, mas tiver a preparação certa e se dedicar a essa preparação e a manutenção da terra preparada, você vai produzir muitos frutos. Nós vamos produzir muitos frutos. Nós seremos agradáveis a Deus e vamos para o céu. Não fique olhando para trás. Se você se arrependeu, se você se confessou e quer mudar de vida, você é terra boa. Você é terra boa, vai ser santo e vai para o céu. E aí, para essa manutenção da nossa terra que é boa, continuar sendo boa. Qual que é o adubo? Qual que é o nutriente? Nós precisamos deixar a terra nutrida para dar frutos, adubada para dar frutos. Qual que é este adubo? Qual que é este nutriente? A alegria pelo reino dos céus. Eu me encanta tanto aqui a partir do versículo 44. Eu acho belíssimo. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. E aqui me chama a atenção, e eu peço que você reflita sobre isso, sobre quem mandou aquele homem vender tudo para comprar o tesouro. Alguém mandou ele fazer isso? Pega aí a sua Bíblia e leia. Alguém mandou, vai lá, vende, eu estou te mandando. Não, é voluntário, é porque ele descobriu e enxergou naquele tesouro algo que valia mais do que tudo que ele tinha. E ele vai cheio de alegria. Eu encontrei, e voluntariamente, sem ninguém mandar, voluntariamente ele vende tudo que tem para comprar aquele campo e receber aquele tesouro. É só assim, meu irmão, é só assim, minha irmã, que nós conseguiremos perseverar até o final e renunciar a tudo aquilo que é mal. Somente a partir da descoberta desse tesouro, que é Jesus. Ser cristão
O cristianismo não é a religião de um livro. O cristianismo não é uma religião de paredes. O cristianismo não é uma religião das normas. O cristianismo é a religião de uma pessoa. Eu sigo a Cristo porque eu me encontrei com Cristo. Então talvez seja isso que falte para você. Este encontro íntimo, pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a partir do momento que você se encontrar com Ele, voluntariamente você abre mão de tudo e com alegria. Como nos fala São Paulo na carta aos Filipenses, eu tenho tudo em conta de esterco, em vista, em comparação com o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus. E aí, para você entender o que eu estou dizendo, eu fico vendo agora, principalmente neste princípio de ano, em todos os anos é assim. Ah, Flávio, o Big Brother Brasil começou. Eu posso assistir, não posso assistir? É pecado, não é pecado? Mais do que poder ou não, a pergunta é: você quer assistir aquele lixo? Você quer ter contato com aquela coisa horrenda que vai totalmente contrária a todos os valores cristãos? É isso que você quer, independentemente de ser pecado ou não? E aí depois vem o carnaval, e aí vem o debate, e aí vem a polêmica. Não porque ir ao carnaval não é pecado, porque eu posso ir ao carnaval e não me contaminar. E vem os defensores do carnaval e disseram: você quer ir no carnaval? Eu, Flávio, me sinto mal, eu tenho ânsia de vômito. Se eu passar perto de uma festa que está tendo carnaval, eu vomito nas pessoas. De ver tanta coisa abominável, é nojento, é asqueroso. As pessoas embriagadas, se drogando, se pegando, se prostituindo, mal vestidas, uma música terrível e pecados os mais diversos, pensamentos impuros, práticas homossexuais, etc, etc. Eu não quero estar ali. Eu não quero, isso para mim é nojento. Porque eu encontrei o verdadeiro tesouro. E é isso, e somente isso, que me dá essa graça da manutenção da terra boa. E como é que a gente consegue isso? Através da oração. Em primeiro lugar, na participação regular dos sacramentos. Se você não tem uma vida regular, constante dos sacramentos, você não vai conseguir ter esse encontro com Jesus. Você pode até se encontrar com algo que se pareça com Jesus, que te traga euforia, que te faça chorar, que te faça arrepiar a nuca. Como aquela semente que caiu do terreno pedregoso, logo floresceu, mas não tem raízes, vem o sol e seca tudo e torra tudo e mata. Você pode até encontrar com algo parecido com Jesus, mas é somente nos sacramentos. A partir dos sacramentos, da confissão regular, da Eucaristia regular e das suas orações pessoais. O texto todos os dias, a adoração ao Santíssimo, para prolongar os efeitos da Eucaristia, a leitura, a meditação da Palavra de Deus. É assim que você tem este encontro com Jesus e aí voluntariamente abre mão de tudo. Este é o adubo, este é o nutriente. E do outro lado, quais são as ervas daninhas? Qual é a armadilha de Satanás para destruir este campo? A própria palavra nos fala, a partir aqui do versículo 24, do joio. O pai de família semeia a boa semente, o trigo. O inimigo, Satanás, o demônio, à noite, escondido, semeia o joio. E o joio se parece muito com o trigo. Não sei se você já viu uma plantação de trigo. Eles se parecem muito. Tanto a planta do joio como a planta do trigo. Com a diferença que o joio ele é vazio. O joio não tem espiga, não tem fruto. E uma vez que ele não tem fruto, ele não precisa desenvolver o fruto, naturalmente ele cresce mais rápido. Ele aparece mais. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com aqueles que estão se destacando mais, às vezes próximo a você, estão, de certa forma, te desviando do tesouro que é Jesus, te desviando do caminho que é Jesus. Deixa eu te dar um exemplo para você entender.
lá da nossa época de adolescente. Eu fico vendo hoje, infelizmente, as crianças e adolescentes. Ah, se eu pudesse fazê-las entender isso que hoje, graças a Deus, eu entendo. As pessoas, muitas delas, e aqui, claro, eu estou dando exemplos dos adolescentes, mas adultos também. Quantos adultos infantilizados nós temos? Carentes, carentes de atenção. E aí tem aquela mocinha bonitinha que se veste bem, com roupas modestas, com roupas decentes, com roupas morais, e ninguém olha para ela. Ou ela fica, de certa forma, preterida, deixada de lado. E aquela outra, atiradinha, para não usar outra palavra, que usa um shortinho, que usa o decotinho, chama a atenção, e os meninos ficam todos próximos a ela, e etc, etc. E ela é aclamada. O que é que essa mocinha, que se veste bem, que se veste com modéstia, que se veste com moral, se ela não vigiar, o que é que ela vai acabar fazendo? Colocando um shortinho também, colocando um decotinho também. E aí a guerra, a disputa pela roupa imoral cresce cada vez mais. Hoje eu uso um short menor que o seu, e amanhã o outro disputa com o outro para chamar mais atenção, para chamar mais atenção. Isso vale para as mulheres, isso vale para os homens, porque aí o menino quer usar brinco, depois quer colocar piercing, depois quer pintar o cabelo, depois quer colocar tatuagem. E aqui eu estou dando exemplo de adolescentes, de jovens, mas isso vale para mim e para você. É o adulto que quer colocar um som no carro, quer chamar mais atenção, e aí quer ser descolado, e aí é o dinheiro que manda, e perder tempo rezando, isso não adianta mais. Isso é o joio semeado no meio de nós. Cuidado, meu irmão, cuidado. Tem uma palavra, já já a gente vai chegar lá no capítulo 24, também do Evangelho segundo São Mateus, que Jesus fala dos finais dos tempos. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Ele faz essa pergunta, essa indagação. Por quê? No capítulo 24 diz: ante o progresso crescente da iniquidade, daquilo que é errado, a caridade de muitos esfriará. Você vai vendo a injustiça, a corrupção, a imoralidade crescendo, crescendo, crescendo. Se eu voltasse no tempo, há 50 anos atrás, e contasse para os meus pais, para os meus avós, as coisas abomináveis que hoje são normais, eles não acreditariam, me chamariam de louco. Tantas coisas absurdas que a gente vê hoje acontecendo e que vão se tornando gradativamente normais, a gente não pode se acostumar com isso, porque senão a nossa caridade vai esfriando. Guarde isso com você, meu irmão, muito importante. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A grande maioria, a massa, não faz a menor ideia para onde está indo. Eu acabei de ler com você aqui, ó. Os apóstolos perguntam para Jesus: por que é que você fala em parábolas? Parábolas, Senhor? Porque a vocês foi dado compreender, mas a eles não. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos, endureceram o coração, então agora eles não compreendem. Você fala, fala, explica, explica, bate coração de pedra e não produz frutos. A voz do povo não é a voz de Deus. Não caminhe pela maioria dos votos. Não vá com a massa. Se você quer ir para o céu, se você quer ser terra boa, se você quer produzir frutos, você tem que ter coragem de ser diferente e colocar a sua confiança no tesouro. Como aquele homem descobriu o tesouro, eu descobri. E voluntariamente eu abro mão de tudo. Tudo é para mim ester, como fala São Paulo, em vista do bem supremo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final, então, desse 13º vídeo, graças a Deus. Me diz aqui nos comentários, por favor, você tem conseguido compreender as reflexões? Não apenas essa, mas todas elas? Eu vejo ali, graças a Deus, muitos comentários. Que bom, Flávio, graças a Deus. Mas conta para mim, você tem conseguido compreender essa linguagem que nós estamos usando, que Deus está falando conosco? Sim ou não? Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo para que ele chegue a muitas pessoas e aqueça o coração de muitos dos nossos irmãos e irmãs.
Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.